Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Bom, eu espero que vocês estejam bem, que tenham passado um bom carnaval, né? A gente teve agora recentemente aqui o feriado de carnaval, a gente está gravando isso aqui no dia 27 de fevereiro. Bom, faltam alguns tópicos ainda para a gente poder concluir essa etapa mais cronológica sobre o estudo do Viktor Frankl, sobre a biografia do Viktor Frankl. Como eu tinha falado para vocês, é quase que impossível a gente diferenciar aquilo que é a vida de Viktor Frankl e aquilo que é a teoria do Viktor Frankl, porque essas duas coisas se dão justamente no campo da experiência. A gente tem aqui um conceito, uma percepção do Viktor Frankl sobre essa questão do conceito do livro no campo de concentração e também no livro Em Busca de Sentido. Viktor Frankl ele pôde pensar justamente como que os livros mentem. E eu, agora dando minha opinião, imagino que ele tenha falado isso não só porque ele tenha encontrado uma verdade absoluta sobre aquilo que o livro diz, mas é porque parece que os livros, em vários momentos, eles extirpam a questão da experiência. E Viktor Frankl, justamente por vivenciar, por ter essa experiência dos campos de concentração, muitas vezes foi até discriminado, subjugado. Algumas pessoas disseram para ele que ele estava acreditando demais numa coisa, que a logoterapia não era isso tudo. E foi justamente na sua fé, né, na relação com uma das pessoas importantes do judaísmo, que o Viktor Frankl recebeu uma mensagem de continuidade, né, de um apoio, para que ele continuasse justamente no caminho de elaborar uma teoria, de elaborar ou de escrever ou de difundir o conhecimento da logoterapia, para que aquilo se concretizasse. E foi aí que Viktor Frankl de fato deu uma certa continuidade, né? Consolidou a logoterapia, os estudos da logoterapia, se tornou uma pessoa que difunde a psicologia no mundo inteiro, ganhou os títulos de doutor honoris causa nas faculdades, nas universidades, ganhou 29 títulos de doutor honoris causa. Então é interessante a gente pensar um ponto que essa frase, os livros mentem, ela parece que quer dizer uma coisa um pouco mais singular, um pouco mais pessoal sobre a percepção que o Viktor Frankl tinha sobre a teoria. E eu, né, aqui na minha humilde opinião, dando esse ponto de vista, eu imagino que ele tenha tentado dizer, ou que ele tenha falado, que os livros em vários momentos parece que excluem esse ponto da vivência. E a logoterapia, a teoria de Viktor Frankl, ela tem justamente esse peso. Ela não é uma coisa que foi escrita somente numa mesa, atrás de algumas observações, num ambiente confortável. Tudo aquilo foi vivenciado. Imagino que esse seja o ponto diferente da obra do Viktor Frankl também. Vivenciado num cenário de terror. Bom, com isso a gente entra em choque com uma outra coisa. A gente sabe que Viktor Frankl encontrou com Abraham Maslow. Maslow é aquele que fez as pirâmides das motivações humanas. Maslow fala sobre as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades de estima, de participação social e a necessidade de autorrealização também. Viktor Frankl, quando encontra com Maslow, ele coloca justamente esse ponto em questão, que dependendo da condição, dependendo do ambiente, essa pirâmide ou ela não vai fazer muito sentido naquela circunstância, ou ela vai se apresentar de uma maneira completamente diferente, né, do que se entende na teoria de Maslow. Uma coisa que vale a pena a gente destacar é que Viktor Frankl ele relata, na observação dele, vivendo nos campos de concentração, que mesmo com as necessidades fisiológicas não atendidas, com as necessidades de segurança não atendidas, ali se consolidava uma experiência da expressão da arte e da fé. Até mesmo o Viktor Frankl ele vai mencionar sobre o sarau que era realizado no sentido de... Sarau é um encontro que as pessoas podem fazer para conversar, dançar, expor arte, coisas assim. E que isso era feito de alguma maneira nos campos de concentração entre os prisioneiros. E é aí que a gente pode pensar como que aquela pirâmide de Maslow ela não se apresenta nessa circunstância. Talvez nas condições socialmente entendidas como
típicas, a gente possa imaginar uma consolidação dessa pirâmide de necessidades humanas. Mas, naquele contexto do terror, do campo de concentração, da humilhação, da privação de segurança, privação de necessidades fisiológicas, privação das necessidades de estima sociais, bom, ali parece que essa orientação do sentido da minha possibilidade de liberdade diante do horror, diante da humilhação, diante do sofrimento, parece que isso faz com que cada ser humano ali, cada indivíduo consiga basicamente consolidar uma própria pirâmide, né? Com isso, a logoterapia, de uma maneira bem rasa, né, através de uma definição que eu vou fazer aqui de forma bem rasa, ela vai nos dizer que, independente da condição que se apresente ao ser humano, em última instância, esse ser humano, mesmo que diante de um massacre ou de um sofrimento, ele não perde a sua liberdade de escolher como ele quer passar por aquele momento. Se ele, por exemplo, quer se entregar, ou se ele quer lutar contra, ou se ele quer entender aquilo como uma lição, ou se ele quer entender aquilo como um peso que a realidade dá para a sua existência. Em síntese, o ser humano, em última instância, ele é livre para escolher como passar por aquela situação. Talvez isso nos faça lembrar um pouco daquela frase de que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que mora o critério da liberdade. Eu sei que não é bem essa frase como ela está escrita no livro, mas é basicamente esse entendimento que se tem da frase sobre a logoterapia. Bom, para imitar um pouco o professor Flávio Gonzalez, eu queria ler aqui um trecho do livro Em Busca de Sentido, um psicólogo do campo de concentração, para que a gente possa ter um pouco dessa dimensão, apenas um trecho, que talvez possa aflorar um pouco a nossa compreensão, e eu recomendo que vocês leiam esse livro. É um livro bem de uma leitura bem rápida, na verdade, mas eu imagino que a gente não deve ler esse livro rápido. Eu imagino que é um livro para a gente ler uma página e meditar sobre aquilo, para que a gente possa, de alguma maneira, integrar esse conhecimento ao nosso campo mais imaginativo, para que, pelo menos imaginativamente, a gente possa ter, entre aspas, vivenciado aquela experiência do Viktor Frankl. Eu imagino que isso é um peso que se consolida na nossa consciência e que pode ramificar uma certa maturidade com relação às coisas que a gente lida no cotidiano. Bom, então eu vou ler aqui o trecho para vocês, tá bom? O nome desse capítulo é Quando Nada Mais Importa. Bom, eu vou ler aqui de uma forma um pouco mais lenta, para que a gente possa tentar integrar um pouco isso, né? Desculpa aí pelos erros que podem acontecer também durante a leitura, tá bom, pessoal? Vamos lá. Como eu disse, né, o nome do capítulo é Quando Nada Mais Resta. Na verdade, não é Quando Nada Mais Importa, é Quando Nada Mais Resta. Enquanto avançamos aos tropeços, quilômetros a fio, vadeando pela neve ou resvalando no gelo, constantemente nos apoiamos um no outro, erguendo-nos e arrastando-nos mutuamente. Nenhum de nós pronuncia uma palavra a mais. Mas sabemos nesse momento que cada um ainda só pensa na sua mulher. Vez por outra, olho para o céu aonde vão empalidecendo as estrelas, ou para aquela região no horizonte onde assoma a alvorada por detrás de um lúgubre grupo de nuvens. Mas agora meu espírito está tomado daquela figura a qual ele se agarra como uma fantasia incrivelmente viva, que eu jamais conhecera antes na vida normal. Converso com a minha esposa. Ouço-a responder, vejo-a sorrir, vejo seu olhar como que a exigir a animar ao mesmo tempo e, tanto faz se é real ou não a sua presença, seu olhar agora brilha com mais intensidade que o sol que está nascendo. Um pensamento me sacode. É a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quintessência da sabedoria. Por tantos poetas cantaram. A verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Compreendo agora as coisas últimas e extremas, que podem ser expressas em pensamento, poesia, em fé humana, a redenção pelo amor e no amor.
Passo a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste nesse mundo, pode tornar-se bem-aventurada, ainda que somente por alguns momentos, entregando-se interiormente à imagem da pessoa amada. Na pior situação exterior que se possa imaginar, uma situação em que a pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista, numa situação em que sua conquista pode consistir unicamente de um sofrimento reto, num sofrimento de cabeça erguida, nesta situação a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si, da pessoa amada. Pela primeira vez na vida entendo o que quer dizer a frase: os anjos são bem-aventurados na perpétua contemplação em amor de uma glória infinita. Bom, pessoal, eu queria que vocês depois pegassem esse livro em busca de sentido, dessem uma olhada, uma lida, né, no livro inteiro. E em especial essa parte, acho que ela quer nos dizer muito sobre uma experiência muito singular do Viktor Frankl diante dessa experiência dos campos de concentração. E imagino que se a gente meditar, né, a gente pode integrar imaginativamente o peso que quer dizer esse recorte desse momento que o Viktor Frankl nos apresenta. Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui. Até o próximo encontro, então, onde a gente vai começar a trabalhar algumas ideias da teoria do Viktor Frankl, claro que ainda com base nesse curso que, para mim, é um curso brilhante do professor Flávio Gonzalez. Inclusive, recomendo que vocês o acompanhem também. Depois eu vou trazer algumas noções das aulas do professor Alberto Neri e, por último, algumas pesquisas que a gente possa entender sobre a logoterapia no momento mais contemporâneo. Tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui.